nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está feliz ou não? Último domingo do ano, glória a Deus! Opa! Vamos aplaudir o 2019, vamos? Uau! 2019, meus irmãos, é o melhor ano passado a partir do ano que vem. Que ano abençoado, né? Que ano feliz. Também de luta, hein? Quem enfrentou luta em 2019? Quem enfrentou muita luta? Levanta duas mãos assim. Quem enfrentou demais? Faz assim. Amém? Então, para você que enfrentou demais, que Deus te dê um 2020 abençoado de descanso, de paz. Oh, glória a Deus. O ano 2019 voou, não é? 2020 já está aí chegando, a gente vai pescar o olho, vamos estar aqui no dia 31. Aliás, eu queria pedir que você faça um esforço e que ninguém deixe de virar o ano na igreja. Meia-noite vamos estar ajoelhados. Quando a gente levantar, já será 2020. Aí nós vamos comer a primeira refeição de 2020 e Deus vai abençoar a sua casa, a casa da sua família, com suprimento em todas as direções. Venha com a sua família e com todo mundo, o pastor Júnior já falou, mas eu quero enfatizar isso aqui. Uma outra palavra que eu quero dar antes da gente ler o texto bíblico é que a nossa igreja está vivendo um momento de expansão, amém? Glória a Deus! Estão expandindo. Antigamente, há 11 anos atrás, a nossa igreja tinha um culto, domingo de manhã, aqui nesse santuário. E nos últimos 11 anos, nós saímos de um culto por semana para 11 cultos por semana. Glória a Deus! E não só aqui nesse santuário, mas em Lakeside e em mais outras 2 localidades. Então a nossa igreja não está somente mais em Windermere, nós estamos em Windermere, Orlando, estamos em East Winter Garden e estamos também em Four Corners. Nós estamos expandindo e essa expansão trouxe uma implicação que hoje quando você fala assim, eu sou da igreja de Windermere, você não está mais definindo a igreja. Por isso, um ano atrás, um ano e pouco atrás, nós começamos um processo assessorados por uma empresa, naturalmente, para mudar o nosso nome, o nome da igreja, a fim de que ele represente mais essa área de atuação abrangente, que não é mais hoje só o Windermere. Nós continuaremos e continuamos sendo a mesma igreja, o mesmo DNA, mesma doutrina batista, etc., mas o nosso nome, ele vai mudar, e domingo que vem nós vamos conhecer o novo nome da igreja, um nome que quando você pronuncia, você não está mais preso a uma cidade, a uma localidade, mas para onde Deus nos permitir avançar e expandir, esse nome vai se referir a nós de maneira mais objetiva, de maneira a identificar-nos mais. Então, domingo que vem, vamos conhecer o novo nome da igreja, que vai ser o nome que a gente vai conhecer domingo que vem. Então, você venha, né, que você vai ficar sabendo. Só que tem um detalhe que eu posso antecipar. Esse novo nome, ele já virá traduzido para o português e também para o espanhol. De maneira que hoje a gente fala assim, nós somos First Baptist Church Windermere, comunidade brasileira. Isso vai acabar porque o nome vai ser traduzido para o português. Então o nosso nome que vamos usar vai ser o nome em português, a comunidade hispana vai usar o nome em espanhol e a comunidade americana vai usar o nome em inglês. E quantas outras comunidades Deus nos permitir alcançar e abençoar, o nome também será traduzido para aquele idioma. Então vai ser uma igreja espalhada no nosso campo missionário, alcançando multiétnicas realidades para a honra e para a glória do nome de Jesus. Domingo que vem você vai se identificar como igreja a partir de um outro nome, porém a mesma igreja, a mesma doutrina, a mesma filiação, a Southern Baptist Convention, o mesmo compromisso de adorar a Deus dentro da compreensão bíblica da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Avanço, realidade nova, motivação nova, Deus está conosco e Ele permanecerá conosco. A pergunta que eu fiz hoje de manhã no culto lá em Lakeside foi: quem quer ter de verdade um 2020 mais abençoado que 2019? Levante a mão aí. Ah não, pastor, eu quero ter um 2020 menos abençoado que 2019. Tem alguém não? Não, eu quero ter um 2020 muito mais abençoado que 2019. É o seu caso? Pode levantar sua mão aí. Sermão aqui é interativo, tem que agir. Quem quer ter 2020 mais abençoado? Levante a mão aí. Então eu quero te dar uma notícia que há algo que você pode fazer para que o seu 2020 seja mais abençoado ainda que tem sido 2019. Há coisas que não dependem de nós, mas há coisas que dependem de nós.
E, como acontece raramente, hoje eu estou pregando um sermão que eu comecei de manhã e termino agora à noite, mas embora eles tenham realidades bem separadas, eles se unem na construção de 6 conselhos para um 2020 muito abençoado. Então pegue o lápis, a caneta e o papel e você vai anotando aí. Hoje de manhã eu dei 3 conselhos e agora à noite eu vou dar mais 3 conselhos, todos os 6 baseados em Gênesis capítulo 19, de 1 a 26. O texto é um pouquinho longo, mas eu prometo que o sermão vai ser objetivo, e eu quero ler com os irmãos esse precioso texto das Escrituras em Gênesis capítulo 19, de 1 a 26. Pode ficar todo mundo em pé? E vamos ler bonito, mas vamos ler forte. O pessoal que está lá em Lake Nona vai ouvir a gente lendo a Bíblia e vai vir correndo para cá. Olha que texto maravilhoso, tá certo? O pessoal que está lá em Kissimmee, lá em Lakeside, eles vão ouvir e vão vir para cá, que nós vamos ler bonito e forte, a uma só voz, esse precioso texto da palavra de Deus, em Gênesis 19. Vamos juntos? Ao anoitecer, vieram... Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechando-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fechar a porta, e feriram de cegueira aos que estavam de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quanto tens da cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou com seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, senhor meu. Eis aqui teu servo achou mercê diante de ti,
engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir. É pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E a mulher de Ló fez o quê? O que aconteceu com ela? Pode sentar. Aqui está essa história extraordinária da palavra de Deus. E para a gente entender Gênesis 19, a gente tem que se lembrar do que aconteceu em Gênesis 18. E eu vou resumir para você. Duas coisas tremendas aconteceram e estão narradas em Gênesis capítulo 18. A primeira coisa que aconteceu é que esses anjos, que são ora chamados de homens, ora referidos como Senhor, esses mesmos anjos ou homens em forma de anjos que aparecem para Ló em Sodoma, eles apareceram antes para Abraão, e o texto está em Gênesis 18. E a Bíblia diz que eles chegam lá e Abraão os recebe, como Ló vai fazer mais tarde, e dá um banquete, e trata bem aqueles anjos, mensageiros de Deus. E quando eles estão para ir embora, seguindo o caminho em direção a Sodoma, eles param e abençoam Abraão e Sara, e diz assim: olha, no ano que vem, daqui a um ano, Sara, tua mulher, vai gerar um filho. E Sara estava dentro da tenda, ouviu isso, começou a rir, porque ela falou: eu já sou velha, não tenho mais condição nenhuma de ter filho, meu marido também é velho, esse cara aí está falando que vai ter filho. O anjo ouviu lá ela rindo e falou: por que você está rindo? Porventura há alguma coisa difícil para Deus? Daqui a um ano você vai ter um filho. E quem conhece a história sabe que o filho nasceu no ano seguinte, o nome foi Isaac, que significa riso, para que Sara se lembrasse a vida inteira que ela riu quando não deveria rir. Ela deveria confiar em Deus. E o anjo faz isso, faz essa promessa. E Abraão começa a acompanhar aqueles anjos na direção da saída da cidade, em direção a Gomorra. E eles começam a caminhar com Abraão e começam a pensar assim, e a Bíblia diz, lá em Gênesis 18, que Deus fala: eu devo ou não devo compartilhar com Abraão o que eu vou fazer em Gomorra? Abraão vai ser pai de uma grande nação, então é bom que eu compartilhe com ele que agora eu estou indo para destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, da perversidade, da maldade, por causa do alto nível de pecaminosidade, de aberrações morais, e que chegou Sodoma e Gomorra, eu vou destruir tudo. Então Deus decide compartilhar com Abraão os projetos dele para Sodoma, o projeto de destruição de Sodoma e Gomorra. E aí começa, ainda no capítulo 18, uma segunda coisa muito interessante, é que Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra, e Abraão fala: Senhor, o Senhor está aí horrorizado com os pecados lá de Sodoma e Gomorra, mas também tem gente boa lá, o Senhor vai matar o justo por causa do pecado do ímpio? E se tiver 50 pessoas, homens justos lá em Sodoma? E Deus fala: se tiver 50, eu não destruo ninguém. Ao invés de matar o justo por causa do ímpio, eu vou preservar o ímpio por causa do justo. Aí Abraão fala assim: mas 50 temos, Senhor, e se tiver 45? Também, se eu encontrar 45 homens justos, não destruo ninguém. Aí Abraão está com mais fé em Deus, mas ele está com medo das promessas dele. Ele fala: Senhor, mas se tiver 40? E Deus fala: 40 também não destruo ninguém. E se tiver 30? 30 também, se tiver 30 não destruo ninguém. Você pode ler no versículo, no capítulo 18. E se tiver 20, Senhor? Tá bom, Abraão. Se eu encontrar 20 homens lá em Sodoma que não está pervertido no seu coração, eu vou poupar essa cidade por causa desses 20.
Abraão começa a pensar, eu fico imaginando, não está na Bíblia, isso está mesmo, irmãos. Eu fico imaginando Abraão tentando lembrar dos homens de Sodoma e Gomorra, para ele começar a contar. Fulano, João, tem o Manuel, tem Joaquim, tem José. Aí ele não conseguia passar dos 9 e falava, Senhor, e se encontrar 10? Tá bom, Abraão. Se tiverem 10 homens justos lá, não mato ninguém. Aí, Abraão, 10 tem que ter. Não, 10 não é possível. E os anjos saem e vão para Sodoma. Normalmente seria uma viagem de 2 dias, mas não eram homens, eram anjos, chegaram rápido. Logo chegaram lá em Sodoma, e Ló estava logo na entrada da cidade, porque Ló desenvolvia um trabalho de juiz, ele como que julgava as causas das pessoas, por isso aquela palavra que é julgar e tudo, né? Ele estava lá julgando, e ele vê aqueles homens, alguma coisa chama a atenção dele, uma mistura de reverência, com também precaução, cuidado. Ló conhecia a perversidade de Sodoma, então olha, quando virem esses estrangeiros, vão acabar com eles, vão praticar imoralidade com eles, e ele chama esses homens para irem para a casa dele. Os homens ficam ali reticentes, não vão ficar aqui na praça, porque o que nós vamos fazer vai ser daqui da praça mesmo, a gente vai destruir tudo. Não falaram, mas era o que eles iriam fazer. Mas Ló insiste com eles, ele então entra na casa de Ló, e ele manda a mulher fazer pães, e mata lá um animal, e banqueteio, enfim. E o projeto de Ló era muito interessante. O projeto de Ló era dar acolhida para aqueles homens. E de manhã cedo, de madrugada, todo mundo dormindo, esses homens iam embora e estariam então preservados na sua integridade física por causa da providência dele. Mas diz a Bíblia que à noitinha, antes desses homens dormirem, todo mundo da cidade cercou a casa de Ló. Diz o texto, do mais novo ao mais velho. Eles cercaram. E ele disse assim, Ló, pode botar essas pessoas aí que entraram para dentro da sua casa para fora, que nós vamos abusar delas. A expressão ali no original é um verbo fortíssimo, que é o verbo conhecer no Antigo Testamento, que traz a conotação de asquerosa, de imoralidade sexual, de relação sexual de homem para com homem. Nós vamos abusar deles moralmente, essa é a ideia do texto. E quando Ló ouve isso dentro de casa, ele sai da casa, mas fecha a porta para ninguém entrar escondido, e ele começa tentando lançar mão do seu prestígio de juiz, e quem sabe argumentando diplomaticamente, olha, não façam nenhum mal para eles, e ele chega ao ponto de oferecer as filhas, para no lugar daqueles homens que, àquela altura, Ló já estava percebendo que eram mensageiros de Deus. E isso aguça ainda mais a ira daqueles homens perversos. Não, agora não é com eles mais que a gente quer se divertir moralmente, vai ser com você. E diz a Bíblia que eles se arremessam contra Ló, e esses anjos puxam Ló para dentro de casa e fecham a porta, e ferem de cegueira todos que estavam lá fora. Ficaram cegos e desbaratinados, ao ponto da Bíblia dizer que eles começam a procurar a porta e se cansam. Eles vão à exaustão e não encontram a porta. Há um expert em texto hebraico, em literatura do Velho Testamento, que chama a atenção para o grau de maldade e pecaminosidade no povo de Sodoma, que mesmo cegos, mesmo tendo sido feridos de cegueira, ainda queriam encontrar a porta para fazer alguma maldade. A insensibilidade provocada pela intensidade do pecado na vida deles delatava que, além de cegos fisicamente, já estavam cegos moral e espiritualmente há muito tempo. Eles queriam entrar naquela casa, queriam fazer alguma coisa de mal, ainda que cegos, mas a exaustão impede deles fazerem isso. O anjo dos anjos do Senhor dizem para Ló, onde está a sua família, onde estão seus genros, suas filhas, e pega todo mundo, sai da cidade, porque eu vou livrar a sua família, mas nós vamos destruir essa cidade aqui. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia, Deus destruindo e preservando uma família. Há um pêndulo aqui indo na direção da família. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas preservou uma família, preservou uma casa.
E Ló então sai e vai buscar, vai avisar os seus genros, vai avisar a sua família. A Bíblia diz que eles não acreditam. A exemplo do que imaginamos ter acontecido na época de Noé, quando construiu a arca, também não acreditavam. E perdem a oportunidade. Os anjos têm que pegar Ló, sua mulher e suas filhas pela mão, tirar da cidade. Mas ele diz: você não pode olhar para trás, nem olharem para a campina, porque senão vocês vão ser consumidos. E eles saem dali. Ló ainda intercede, não quer ir para o monte, é perigoso, e faz um apelo para uma cidadezinha pequenininha ali. A palavra Zoar no hebraico significa pequena, uma vila, uma cidade pequena. Deixa a gente ficar ali. E essa palavra de Ló, deixe-nos ficar ali naquela cidade pequena, preserva aquela cidade. Os anjos dizem: vamos concordar com isso e vamos preservar. Eles aniquilaram toda aquela região, mas preservaram essa cidade, que veio a ter o nome de Zoar, e ali preservou a família de Ló. Que história tremenda, não é verdade? História riquíssima. E hoje de manhã nós começamos a extrair dessa história alguns conselhos para que 2020 seja na nossa vida um ano tremendamente abençoado por Deus, um ano melhor, um ano pródigo em bênçãos e em vitórias. Então, os 3 primeiros conselhos que eu dei domingo de manhã, vou mencioná-los só para a gente pegar aí o fio da meada. Primeiro conselho: 2020 vai ser uma bênção na minha vida e na sua vida, se nós soubermos entronizar Deus na nossa família. Sabe o que é isso? Aqueles anjos representavam a presença de Deus, a presença da palavra de Deus, e Ló traz aqueles homens para dentro da casa dele. E o ato de Ló tê-los trazido para dentro de casa foi determinante para a salvação da sua família. Então, meus irmãos, Igreja de Jesus, 2020, que seja o ano de Deus ser entronizado dentro da nossa casa. Diga amém, igreja. Mais da palavra de Deus, mais da oração, mais do envolvimento da nossa família com a obra de Deus, mais dedicação, mais priorização do que é espiritual, mais resistência à tentação de colocar Deus em segundo plano, em terceiro plano. Não, Deus vai estar em primeiro lugar dentro da nossa casa. E se Deus estiver em primeiro lugar dentro da sua casa, no seio da sua família, 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. Tem que crer nisso, confiar nisso. Vai ser o ano que eu vou trocar de carro. Vai ser o ano que eu vou trocar os móveis. Vai ser o ano que eu vou pintar a casa. Vai ser o ano que eu vou trocar de casa. Pode acontecer tudo isso e nada mudar na sua história. Mas se 2020 Deus for entronizado dentro da sua família, não importa o carro, não importa a casa, você vai ser tremendamente abençoado por Deus. Você precisa crer nisso. Dentro da sua casa existe um trono. E este trono precisa ser ocupado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Eu vejo Ló levando aqueles homens anjos para dentro de casa, a princípio na expectativa de ajudar-lhes, de proteger-lhes. Mal sabia que o que estava fazendo era trazendo a salvação de Deus para dentro da sua família. Como que felizmente nos alerta o autor aos Hebreus, no capítulo 13, quando nos diz que devemos exercitar a hospitalidade, porque exercitando-a muitos, sem o saberem, hospedaram anjos dentro de casa. Quando aqueles homens aceitaram entrar na casa de Ló, chegou salvação naquela casa. Querido, entronize Deus na sua família. Segundo, falei de manhã, confie na proteção e no livramento de Deus. Deus protege e Deus livra. Quem aqui é testemunha que Deus protege e livra? Levante a mão aí. Deus já protegeu você? Já livrou você? Igreja, Deus protege e livra. Confie nisso. Você não vê tudo, Deus vê. Você não sabe tudo, Deus sabe. Você não tem todo poder e força, Deus tem.
E Ele te ama. E Ele protege você. Em 2020, confie na proteção e no livramento do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Está entendendo isso aqui? Confie na proteção e no livramento de Deus. E o último conselho que eu dei de manhã: trabalhe diligentemente pela salvação da sua família. Não terceirize isso. Eu tenho ouvido crentes orar assim: Senhor, coloque alguém para pregar. Não é você, é a pessoa já. Deus já colocou. Ah, Senhor, levante uma alma generosa para pregar para o meu pai, para pregar para minha mãe. Muito prazer, você é a alma generosa. O projeto de Deus para salvar a sua casa é você. O apóstolo Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é o projeto de Deus para salvar a sua casa. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa, meus irmãos. Foi duro. E eu comecei a orar. E toda oportunidade que tinha, eu estava lá pregando. E no ano retrasado eu tive a oportunidade de ir lá em Volta Redonda para batizar a última pessoa da minha casa que ainda não tinha se rendido a Jesus. Foram 40 anos, todos se converteram. Porque eu assumi um compromisso. Eu vou pregar a palavra, eu vou ensinar a palavra. Eu não vou perder uma oportunidade. Muitas vezes eu estava longe, distante, mas eu arrumava um jeito de me fazer presente, um telefonema, sabe, um contato. Quando estava no Brasil, no Rio, estava eu lá. Até que Deus foi fazendo a obra, um por um. Sabe, eu não ganhei todos para Jesus, mas eu preguei e testemunhei para todos. E Deus providenciou que todos fossem ganhos. Sabe, 2020 vai ser um ano tremendo na sua vida. Se você fizer uma lista da sua família e falar: esse ano eu vou falar de Jesus de alguma maneira para todo mundo aqui. Não sei como é que vai acontecer, porque eu não tenho capacidade de converter ninguém, mas Deus pode me usar para anunciar o Evangelho para todos eles. Eu e a minha casa, como é que é? Eu e a minha casa. Meus irmãos, não está servindo nada. Eu e a minha casa. Isso pode ser realidade na sua vida ou não? Amém ou não? Toma posse disso ou não? 3 conselhos hoje de manhã. Agora vamos para os conselhos da noite. Pastor, vai acabar meia-noite? Não, vai acabar antes, fique tranquilo. 4º conselho, versículos 15, 16, 21 a 23. Permaneça dentro da visão de Deus. Sabe, eu acho muito interessante o que acontece aqui entre Ló e aqueles anjos. Os anjos dizem: sai daqui com a sua família, pega na mão dele, leva para fora da cidade. E os anjos dizem assim: vão lá para os montes. E Ló fala assim: não, lá não, lá é perigoso demais, deixa a gente ir para aquela cidadezinha ali. Sabe, você tem abertura para conversar com Deus, você tem abertura para orar, você tem abertura para conversar com Ele, dialogar com Ele, mas você não tem abertura para se submeter, para desobedecer. E 2020 vai ser um ano abençoado da sua vida se você ficar dentro da direção de Deus. Ló tinha 2 opções: conversar com o anjo para ficar naquela cidadezinha que veio se chamar Zoar, pequena, ou confiar na proteção de Deus e ir para as montanhas. E ele conversa com o anjo, e ele pede, e Deus atende, e Deus preserva Zoar por causa de Ló. Deus ouve a nossa oração. Ore, clame, busque, fale com Deus, bata, chame por Deus, clame, insista, mas não desobedeça. Fique dentro da direção de Deus. E se você ficar dentro da direção de Deus, se você não sair para a direita e nem para a esquerda, 2020 vai ser o ano na sua vida, porque você vai estar debaixo da direção de Deus. 5º conselho. Esse conselho é forte demais.
Muitos têm caído por não observarem esse conselho. Por favor, lembre-se que Deus cumpre a sua palavra. Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus falou assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mandou os anjos irem lá. Eles testemunharam da perversidade daquelas cidades. E os anjos disseram para Ló: saia com a sua família, porque nós vamos destruir esse lugar aqui. Nós vamos acabar com Sodoma e Gomorra. Deus não aprova Sodoma e Gomorra. Do mais novo ao mais velho estão corrompidos, pervertidos. E quando Ló chega em Zoar, a Bíblia diz que ele olha na direção da cidade e só vê o testemunho natural, os efeitos da destruição naquela cidade. Deus cumpre a palavra dele na nossa vida. A palavra de Deus, igreja, ou se cumpriu, ou está se cumprindo agora, ou vai se cumprir. Não existe a possibilidade da palavra de Deus não se cumprir. Coloque isso no seu coração. Não existe a pequenina chance da palavra de Deus deixar de ser cumprida, porque a palavra é de Deus. E nós aprendemos isso do Gênesis ao Apocalipse. Lá no Gênesis Deus diz: haja luz, e houve luz. Tudo que ele mandou com a palavra dele aconteceu. E até o Apocalipse, o Senhor vai como Cordeiro Santo, governando tudo, dominando sobre todas as coisas. Aí estão aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus é soberano e a palavra dele se cumpre. O homem deixa de cumprir a palavra. As instituições deixam de cumprir a palavra. Os governantes deixam de cumprir a palavra. Basta guardar o filme da campanha e comparar com depois que foram eleitos. Promete, 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 promete. Mas depois, desculpa, 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 desculpa. Assim é o homem. Mas você me prometeu, mas não deu. E o marido fala com a mulher: mas você me prometeu, mas não foi bem assim. A mulher fala com o marido: não, mas antes de casar você me prometeu, mas a realidade é outra. Assim somos nós, seres humanos. Deus não. Deus vai falar: eu salvo, ele salva. Se ele falar eu curo, ele cura. Se ele falar eu destruo, ele destrói. 2020, começa a ler a Bíblia. Não lê com os olhos, com o coração. E acredite que tudo que está ali vai se cumprir. Porque Deus cumpre a palavra dele. E se você começar a olhar para a história, olhar para a vida, começar a fazer uma leitura da realidade a partir da verdade espiritual, segundo a qual Deus cumpre a sua palavra, tudo muda na sua vida. Você pode se lembrar no seu dia a dia das promessas de Deus, dos alertas de Deus. Você pode se lembrar quando Deus diz: eu estou convosco todos os dias, não te deixarei nem te desampararei. Pesquisa da revista Time, mês passado, o maior problema da América é o suicídio. Uma das causas do suicídio, sabe o que diz lá? Solidão. Sabe quem sofre de solidão? Quem não acredita na palavra de Deus, onde Deus disse: não te deixarei, nem te desampararei. Deus promete que não vai haver solidão na sua vida. É promessa dele. E ele cumpre a promessa dele. Cada promessa vai ser cumprida. 2020, quando a chapa começar a esquentar, e pessoal do Rio de Janeiro, quando a chapa começar a esquentar em 2020, fala: eu não estou sozinho aqui não. Vai esquentar, mas não vai torrar. Deus vai abençoar. É isso aí. Sabe por quê? Porque ele cumpre a palavra dele. Quem conhece? Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi o justo ficar desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Palavra de Deus para a sua vida, querido. Palavra de Deus para a sua vida. Deus cumpre a palavra dele. Último conselho.
Leve a sério. Por favor. Já falei 5 conselhos. Entronize Deus na sua família. Confie na proteção e no livramento de Deus. Trabalhe com diligência pela salvação da sua casa. Permaneça dentro da direção de Deus. Lembre-se que Deus cumpre a sua palavra. Último conselho. Leve a sério os avisos de Deus. Às vezes, eles estão escondidos entre as linhas. Às vezes, eles estão como que presos entre as frases. Mas são avisos de Deus. Uma história pitoresca como esta começa com os anjos anunciando para Abraão que a promessa do filho não fora cumprida com Ismael, viria um Isaque. Começa aqui, caminha com Abraão intercedendo pelas cidades, chega a um conflito prenunciando morte e desgraça na casa de Ló, e culmina com o braço forte de Deus livrando aquela família e destruindo as cidades pecaminosas. No meio de cenas tão grandes, incrustada no meio dessas cenas, uma palavra de alerta, um aviso: não olhem para trás. Isso aí é não é retórica. Isso é um detalhezinho à toa. Não é um detalhezinho. Não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, você vai ser destruído. Lá no Gênesis, Deus cria o jardim, e Deus faz tudo, e fala para o homem assim: daquela árvore você não come. Mas o homem não levou a sério essa palavra. Agora, Deus fala com Ló: você vai para a montanha, agora eu deixo você ir para Zoar, mas por favor, não olhe para trás, porque você vai ser consumido. E no versículo 26, vai dizer que a mulher de Ló decidiu fazer diferente da palavra de Deus. Sabe o que acontece com o homem quando a presunção toma conta do coração dele? Quando ele fala assim: eu não concordo com isso, na minha visão é diferente. Um dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, isso aí é a sua interpretação, a minha é diferente. Não é nem interpretação não, é leitura simples. Não olhe para trás. Em 2020, leve a sério os alertas de Deus na sua vida, os avisos de Deus na sua vida. Eu poderia passar aqui algumas horas falando de alertas na Bíblia. Aquele que está em pé, olhe que não cai. Busque em primeiro lugar o reino, as demais coisas serão acrescentadas. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Podia desfilar aqui algumas dezenas de alertas, mas é estratégica a lembrança deste alerta, desse texto, nesse momento da nossa vida. 2020 pode ser o melhor ano da sua vida, se você começar a prestar atenção nos pequenos detalhes da palavra de Deus, das orientações de Deus, nos alertas de Deus para a sua vida. Um pequeno detalhe pode livrar a sua vida. Eu vou construir melhor essa frase. Um pequeno detalhe que signifique obediência a Deus pode livrar a sua vida da destruição. Mas Ele mandou sair, nós saímos. Ele mandou chamar a família, nós chamamos. Ele mandou ir para a cidade, nós fomos. Nós obedecemos tudo, menos um detalhe. Não era para olhar para trás. Moisés, não era para tocar na rocha. Aquela mulher olha para trás. E a partir dali,
a história não é mais Ló, sua mulher e suas filhas. A história agora é Ló e as suas filhas. E a última imagem que aquela mãe deixou gravada no coração daquelas filhas foi a imagem de uma estátua de sal, pregando 24 horas por dia enquanto foi preservada. É loucura ignorar os alertas de Deus. Não sei que tipo de imagem você tem feito gravar no coração do seu cônjuge, seus filhos, seus pais e dos seus amigos. O texto não para no versículo 26. Há coisas tristes demais acontecendo a partir do versículo 27. Creio eu, por causa de memórias. Há um autor que não hesita em defender a tese de que as atrocidades que as filhas de Ló cometeram com ele na sua velhice podem ter sido provocadas pela memória de um pai oferecendo-as a um bando de homens loucos e depravados. Memórias. Cada ato da nossa vida, a gente grava uma memória, uma imagem no coração das pessoas. Já pensou aquelas moças encostam a cabeça no travesseiro? Que saudade da mamãe. E a imagem que vem é uma estátua de sal. Minha mãe ignorou o aviso de Deus. Sabe o que vai fazer do seu ano novo um ano tremendamente abençoado? A sua obstinação em levar a sério os conselhos de Deus. 6 conselhos para um ano novo abençoado. Entronize Deus em sua família. Confie na proteção e no livramento de Deus. Trabalhe diligentemente para salvar a sua casa. Permaneça dentro da direção de Deus. Lembre-se que Ele cumpre a sua palavra e leve a sério os avisos de Deus. Aqueles pequenos detalhes. E é aqui que eu encerro nessa noite, com os pequenos. Zoar era uma pequena cidade. A família de Ló era uma pequena família. E aquela mulher foi destruída por causa de um pequeno detalhe. Que 2020 seja um ano extraordinário na nossa vida. Um ano de obediência, um ano de zelo, um ano de amor para com Deus e para com a sua santa palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nesse último domingo do ano, eu convido você a colocar a sua mão no seu coração. E eu vou mencionar para você esses 6 conselhos. Eu vou pedir para você se posicionar com você mesmo perante cada um deles. Coloque a sua mão assim no seu coração. O conselho é: em 2020, entronize Deus na sua família. Se você aceita, você diz assim: eu aceito isso. O segundo conselho é: confie, independente das circunstâncias, confie
na proteção e no livramento de Deus. Se você aceita esse conselho, diga: eu aceito isso. Terceiro conselho: trabalhe com diligência para a salvação da sua família. Aceite isso. Quarto conselho: aconteça o que acontecer, permaneça dentro da visão de Deus para a sua vida. Não seja rebelde. Fique na visão. Diga: eu fico, eu aceito. Quinto conselho: lembre-se que Deus cumpre a sua palavra. Creia na palavra. Último conselho: leve a sério os sinais de Deus. Querido, querida, se você pegar esses 6 conselhos que são pregados para te ajudar no ano que vem, mas se você pregar esses 6 conselhos para você avaliar 2019, você pode dar uma nota para você em cada quesito desse. E se você tiver coragem de fazer isso, o Espírito Santo vai te mostrar como que a sua vida pode ser abençoada se em 2020 você for aprovado nesses 6 conselhos. Pastor, eu pego para mim esses conselhos e eu quero ser abençoado com a minha família em 2020. Se você pode dizer isso com sinceridade no seu coração, convido você a se colocar em pé agora e nós vamos orar. Convidar o pastor Douglas para vir fazer essa oração. A oração com o povo de Deus. Que fique em pé dizendo: eu entendi os conselhos, eu compreendi o poder desses conselhos da palavra de Deus, e eu quero que o ano 2020 seja um ano extraordinário na minha vida. Vamos orar. Deus de aliança, Deus tremendo, queremos nessa noite, ó Deus, internalizar essa palavra no nosso espírito. Queremos dar um passo de fé, ó Deus, e caminhar na direção do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Sem olhar para trás, sem retroceder. Ó Deus, queremos avançar como filhos teus nessa terra, Pai. Ouve o nosso clamor nessa noite, ó Deus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da família de Ló. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus da nossa família. Amém. Queremos cada vez mais entronizar o Senhor na nossa casa. Amém, Pai. Para que não só o ano de 2020 seja entronizado, mas a partir de hoje, desta noite, desse dia, o Senhor assuma o controle da nossa vida, da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Diga comigo: meu Deus, Meu Deus, meu Pai, meu Pai, eu entrego eu entrego o futuro o futuro nas tuas mãos, nas tuas mãos, a minha família, minha família, os meus planos, meus planos. e eu assumo um passo hoje, Eu Senhor, dou um passo hoje, Senhor, de fé, de de não olhar para trás, não olhar para trás, de caminhar para frente, caminhar para na direção do Senhor, na direção do Senhor. em nome de Em Jesus. nome de Jesus.